Introdução. Comecemos por uma curta introdução que apresente, justifique e explique este livro. A faculdade e a competência narrativa são ancestrais e universais. Em todos os tempos e em todos os lugares o ser humano contou e conta histórias. A narrativa fictícia ou factual é uma das formas fundamentais de atribuição de sentido à existência e a cada um dos seus momentos. Daí o seu apelo imediato e o seu sucesso popular. Todos somos capazes de partilhar uma narrativa, de a relatar ou mesmo de a inventar. Ao longo da história do cinema, a sua propensão narrativa tornou-se progressiva e fatalmente dominante. A grande notoriedade que o cinema conseguiu ao longo do século XX, quer enquanto arte quer, e sobretudo, enquanto indústria, em muito se deve a esse privilégio formal e temático da narrativa. Tal sucede ao ponto de quase podermos dizer que para o espectador comum, genericamente, cinema e cinema narrativo se confundem. Quer do ponto de vista do puro entretenimento, quer de uma perspectiva artística mais erudita e ambiciosa, a narrativa abre inúmeras possibilidades. Ela pode divertir, emocionar, problematizar, refletir, educar, entre outras funções simultaneamente desempenhadas ou não. Num contexto mediático e cultural como o actual, em que a narrativa está em constante questionamento e redefinição, em função da metamorfose tecnológica dos mídia a que se tem assistido e das formas inéditas que esta origina, a sua relevância no discurso cinematográfico permanece intacta. Se começamos esta introdução ao guionismo a sublinhar a importância da narrativa na criação cinematográfica é porque esta realmente detém aí um papel primordial. O guião cinematográfico funciona, sobretudo, como um instrumento de organização da informação narrativa e de partilha de uma história entre os diferentes participantes na concretização de uma ficção cinematográfica. Importa notar que se nos referimos à ficção, é porque este gênero constitui o nosso objeto, não nos debruçaremos aqui sobre o guião para documentário ou outros gêneros. Esta relevância do guião na produção cinematográfica é, contudo, bastante desigual, existindo variadas perspectivas, métodos e aborda. 2 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Gens. Nem todos os autores dão igual importância a esta ferramenta. Por exemplo, o cinema experimental, uma vez que recusa a narrativa, recusa igualmente o guião. Já no documentário, o guião, apesar de obedecer a uma metodologia e a uma forma diferente, mais flexíveis e abertas, tende a ser visto como um bom auxiliar do processo criativo. É, porém, na produção da indústria cinematográfica fortemente assente na ficção que o guião, assim como as demais ferramentas de planificação, ganha especial relevo, mas nunca homogêneo. Realizadores como Alfred Hitchcock, Orson Welles ou Stanley Kubrick são conhecidos pela minúcia com que preparavam os seus filmes. Já Elia Kazan, Sérgio Leone ou John Cassavetes preferiam deixar um maior espaço ao improviso. Como se comprova, não existe uma fórmula ou um método únicos. Ainda assim, importa compreender as vantagens criativas e produtivas do guionismo. A aquisição de competências na escrita de guiões, tendo em atenção às suas especificidades formais e estilísticas, pode ser, acreditamos, um factor de incremento tanto da criatividade como da disciplina narrativas, sendo que uma e outra se complementam e condicionam. Tal parece indesmentível. Mesmo se cada um encontrará a sua própria forma de trabalhar e mesmo se o domínio exaustivo dos procedimentos e técnicas adequados ao guionismo deve ser sempre complementado com uma atenção e uma curiosidade permanentes ao mundo, à arte e às pessoas, bem como um empenho reiterado. Aqui, tudo o que nos propomos fazer é fornecer um conjunto suficientemente vasto e interessante de sugestões e questões que cada qual desenvolverá, aperfeiçoará ou, se assim o entender, ignorará por conta própria. www.livroslab.com.br A técnica. 3. Luiz Nogueira 5. Método. Começamos então por uma sugestão metodológica, porque apesar de a capacidade narrativa ser universal, pois todos nós nos arriscamos ou comprazemos a contar histórias, respondendo a uma necessidade humana de partilha, entretenimento ou aprendizagem, todos concordamos que existem modos mais elegantes e cativantes de o fazer do que outros. Entre o momento inicial em que surge o ímpeto ou a necessidade de contar uma história e a forma final que esta há de adquirir, são várias as fases que ela atravessará. A metodologia que se sugere não passa disso mesmo, de uma sugestão prévia e sumária que visa acrescentar, dentro do possível, alguma sustentação metodológica à capacidade, inata ou adquirida, de cada um para a narração. Eis então algumas das preocupações e operações a ponderar desde logo. Quando imaginamos uma história, começamos por vislumbrá-la na sua globalidade. Mas uma história é constituída por diversas partes e elementos que se interligam de modos mais ou menos complexos. Daí ser necessário, como princípio metodológico, detalhar cada uma das SAS partes de modo a verificar a sua consistência autônoma. No caso da narrativa cinematográfica, essa operação passa por dar atenção a cada cena na sua especificidade. Depois, ao modo como essas cenas se integram em sequências mais vastas e, por fim, avaliar a forma como essas sequências se articulam nos actos. Cada uma destas partes, actos, sequências e cenas, deve obedecer a uma progressão dramática na sua lógica interna, semelhante à progressão que caracteriza uma boa narrativa na sua globalidade.
Do mesmo modo, as personagens, outro dos elementos fundamentais de uma narrativa, veem a sua existência marcada igualmente por uma progressão que as modifica entre o início e o fim da história. Cada autor tenderá a tomar uma posição ou assumir um ponto de vista distinto sobre um determinado tema. Não é criativamente muito virtuoso contar uma história do mesmo modo que outros já contaram ou abordar um tema sob um ângulo já explorado. É preciso perspectivar, o que significa ver através de, vemos através de um enquadramento. Livros Labicon. 6 manuais de cinema e laboratório de guionismo. De uma certa maneira, a perspectiva deve por isso ser necessariamente singular, única e inovadora. Para além deste preceito geral, vale a pena referir ainda que o autor poderá adoptar duas atitudes fundamentais e divergentes. Por um lado, uma atitude de maior distanciamento, como se revelasse um maior pudor em relação aos acontecimentos e às personagens que integram a narrativa. Tal acontece, por exemplo, nas narrativas relatadas na terceira pessoa ou nas sátiras. Por outro lado, uma atitude de maior intimidade, como sucede nas narrativas na primeira pessoa ou nas autobiografias, em que a perspectiva do narrador e a perspectiva do autor tendem a confundir-se. Em ambos os casos devemos conhecer os motivos e as implicações de uma ou de outra perspectiva, e tomá-los como os critérios da nossa escolha. Quando uma narrativa toma como pretexto e aborda questões e temas de natureza e com relevância social, política, histórica ou científica, todo um processo de investigação se torna aconselhável ou mesmo imprescindível. Conhecer o tema que a nossa narrativa aborda é fundamental para a solidez da mesma. Por isso, investigar, mais aturada ou mais escassamente, é fundamental. Ninguém sabe tudo sobre algo, e muitas vezes nem se sabe o indispensável. Mas, para além de conhecer profunda e abrangentemente o tema, é igualmente importante dominar as convenções e estudar a tradição narrativa. Por exemplo, os gêneros consolidados ao longo do tempo ou as tendências dominantes num determinado período. Por fim, uma vez que as narrativas se centram e giram em torno de personagens e das suas vidas, é importante igualmente conhecer as personagens. Para tal, a observação de pessoas no cotidiano ou o estudo de figuras típicas pode ser fundamental. Como qualquer outro tipo de obra ou forma discursiva, uma das características mais exigidas à narrativa cinematográfica é a solidez. Solidificar é essencialmente encontrar um modo correto, idealmente, perfeito, harmonioso, original, de articular os diversos elementos e partes entre si e com o todo. Duas formas de avaliar essa articulação são, por um lado, a causalidade dos acontecimentos, isto é, as relações de causa e efeito que entre os eventos se estabelecem. Por outro, a motivação das personagens, isto é, o modo como os motivos que as movem. www.livroslabcom.bi.pt Luiz Nogueira 7. E as intenções que perseguem se relacionam, além da articulação das partes. A solidez pode e deve ser igualmente atingida através de uma exploração em profundidade das situações apresentadas e da densidade da caracterização das personagens. Obviamente, a sabotagem pode ser igualmente uma estratégia deliberada. Neste caso, a solidez torna-se um alvo de desconstrução ou irrisão e já não um valor em si, como sucede em muitas anti-narrativas modernistas. Entre o momento embrionário e o momento acabado de uma narrativa, ela sofre inúmeras metamorfoses, embora seja necessário atingir, por vezes em prazos impostos, um ponto final no seu desenvolvimento, não devemos ter medo de a modificar tanto quanto necessário, até a hipotética perfeição e acabamento. Acreditar que alguma ideia pode surgir na sua forma plena por força de uma inspiração momentânea revela uma ingenuidade que pode estar longe de ser inofensiva. Criar é um acto de perseverança tanto ou mais do que um gesto de talento. E não existe talento sem perseverança. O acto criativo é uma atitude de confronto permanente entre o autor e a obra. Um confronto que pode levar à eliminação de certas partes, todas aquelas que sejam sacrificáveis sem prejuízo da obra, à correção de outras. Os detalhes são muitas vezes fundamentais, ou ao acrescento, para assegurar maior profundidade, densidade ou solidez. Em todo caso, qualquer uma destas operações deve ser exercida sem receio, e contra um sentimento de posse que se pode revelar pernicioso, não destruir porque é nosso. Se no momento inicial, o guionista deve detalhar a sua obra nas diversas partes que a integram e lhe dão corpo, no final, ele deve ser igualmente capaz de sintetizar a sua ideia em fórmulas mínimas. Deste modo, ele comprovará que a sua obra é sólida se e porque tanto na sua globalidade como nas suas partes, ela pode ser abstraída num conceito ou numa frase. Assim, idealmente, tudo deve poder ser resumido numa frase, uma situação, uma cena, uma sequência ou um acto, sendo que cada parte maior deve conter as partes menores. A narrativa na sua globalidade deve ser resumida num parágrafo, que será a sinopse, e a história deve poder ser abstraída numa palavra, o tema. Se tal acontecer, podemos verificar que existe clareza, concisão e solidez tanto em cada. Livros Labicon. 8 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Uma destas partes como no todo. Estamos em crer que esta lógica de integração ajudará a perceber melhor em que medida uma narrativa deve ser entendida como um sistema em que o todo é superior à soma das suas partes. Função.
Um guião é um texto com uma função muito evidente: guiar o processo de execução de algo. No cinema não é diferente. Ele serve para que os diversos intervenientes saibam o que lhes é pedido, em que direção vai o projeto e quais as metas a atingir. Existem diversos tipos de guiões. Por exemplo, podemos falar do guião de uma entrevista, de uma reunião, de um jogo, etc. O guião é, portanto, um instrumento de concepção e planificação recorrentemente utilizado nas mais diversas atividades, e que assume as mais diversas formas. No entanto, é no guião cinematográfico que encontramos a mais consistente e estável das suas manifestações, quer ao nível morfológico, quer ao nível teleológico. O formato de guião que aqui se apresenta é o utilizado convencionalmente na indústria audiovisual e cinematográfica americana, o qual, com algumas mais ou menos significativas variações, é utilizado um pouco por toda a parte, nos mais diversos contextos produtivos. É designado sim simplesmente por guião americano ou por guião literário, neste último caso para o distinguir do guião técnico, o qual abordaremos mais adiante. Este tipo de guião é utilizado não só no cinema de ficção, mas também em outras obras audiovisuais, telenovelas, séries televisivas ou sitcoms, por exemplo. Há alguns aspectos que devem ser tidos em conta, de uma forma genérica, quando redigimos um guião, e é a eles que nos referiremos de seguida, não esquecendo, contudo, que a importância atribuída ao guião é variável e depende sobretudo das metodologias criativas dos autores e dos procedimentos próprios de cada sistema de produção. Assim, naquilo que genericamente se designa por cinema de autor, são conhecidos diversos casos de renúncia a um guião exaustivo ou mesmo de recusa da sua utilização, ao passo que em regimes de produção industrial e comercialmente estruturados, o guião se revela um instrumento. www.livroslab.com.br Luiz Nogueira 9. De trabalho imprescindível, como acontece, por exemplo, mas não só em Hollywood. Ainda assim, devemos ter em atenção que, por norma, um filme se constrói com base num texto, que é o guião, sobretudo no cinema narrativo, a forma de cinema dominante. Em função dos materiais, um simples programa de processamento de texto, hoje em dia, e dos recursos utilizados, o trabalho intelectual e criativo do guionista. O guião apresenta desde logo uma vantagem econômica. Assim, o guião permite e tem evidentes ganhos ao nível dos custos, uma vez que é possível corrigir a história antes do dispendioso processo de filmagem começar, e tem uma significativa clareza na exposição das ideias para todos os intervenientes no processo de produção, já que o guião assenta em preceitos formais bem definidos e depurados. E tem antecipar a duração aproximada do filme, já que, em princípio, uma página de guião corresponderá sensivelmente a 1 minuto de filme. E tem uma contínua maturação das ideias, já que é possível fazer e refazer alterações até a forma final desejada. E tem dar uma primeira forma palpável às ideias, concretizando através da escrita os pensamentos que habitam a imaginação do autor. Em suma, o guião cumpre uma função precária, mas fundamental. Deve servir de texto base para todos aqueles que hão de contribuir criativamente para a criação do filme, desde o produtor e o realizador ao diretor de fotografia ou ao diretor de som, passando pelo aderecista ou pelo montador, pelo actor ou pelo cenógrafo. De um modo mais ou menos direto, o trabalho de todos estes intervenientes será ditado pelo texto do guionista. Daí que se revele conveniente que a forma deste texto obedeça a um modelo fácil e universalmente partilhável. Livros Labicon. 10 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Forma. Apesar de se tratar de um tipo de escrita com uma forma sujeita a diversos constrangimentos, não é de todo impossível trazer para o guionismo certos elementos e procedimentos estilísticos que acrescentem valor ao texto. Será sempre importante, porém, entender esses constrangimentos formais como decisivos e imprescindíveis, já que o guião deve ser de fácil consulta e interpretação e não motivo de deleite estético. E entender também que qualquer desvio ou ousadia estilística só ganhará sentido e valor dentro dessas imposições. Não sendo uma obra final, isto é, não possuindo um fim em si mesmo, o guião é um texto transitório, um esboço. Logo pode sofrer alterações pontuais ou transformações radicais, determinadas pelo produtor, realizador, atores, etc., entre o momento da redação e o filme final a que dará origem. Porém, a natureza transitória do guião não diminui ou elimina, de forma alguma, a sua importância enquanto ferramenta de trabalho em equipa, sobretudo no cinema narrativo. Em que consiste propriamente um guião? Consiste na utilização da linguagem escrita para exprimir, sugerir, evocar ou mostrar ideias cuja concretização definitiva se efetuará através de imagens e sons. O processo criativo global de um filme consiste, portanto, numa espécie de dupla transformação criativa. Em primeiro lugar, existe uma passagem das ideias da imaginação do guionista para as palavras no texto do guião, e depois, das ideias expressas no texto do guião para o seu registro e manipulação em qualquer suporte cinematográfico. O guião é, portanto, uma espécie de veículo, de ponte, de local de passagem. Ideias, guião, imagens.
Ainda que de uma forma aproximada e não inteiramente coincidente, o conteúdo das palavras e o conteúdo das imagens acabam, em última instância, por se assemelhar. Só assim se explica o processo de adaptação de textos literários em filmes, tão comum no cinema. É essa capacidade das palavras para descrever ações, pessoas ou objetos, e desse modo evocar imagens, que o guionista deve explorar. www.livroslab.com.br Luiz Nogueira 11. Assim sendo, o guionista é normalmente o primeiro interveniente no processo criativo cinematográfico e o primeiro a abandoná-lo. Contudo, porque o seu trabalho servirá de base à produção de uma obra cinematográfica, o guião servirá como referência e orientação de todos os participantes, daqueles que constituem a equipa técnica e daqueles que constituem a equipa artística, sendo o guionista normalmente o primeiro elemento criativo a abandonar o projeto. A responsabilidade sobre a posterior concretização do texto em imagens é assegurada pelo realizador, em princípio, uma vez que o produtor tem também, normalmente, um papel de grande relevo, o qual assumirá as decisões criativas mais importantes durante o processo que há de conduzir à obra final. Podemos então identificar, desde logo, uma separação de competências que terá influência na forma que o guião deve assumir. Ao guionista cabe descrever o que filmar e não como filmar, a forma como as ideias contidas no guião serão visualmente apresentadas é da responsabilidade do realizador. Sucintamente, podemos afirmar: a função do guionista é escrever o guião, a função do realizador é filmá-lo. Guionista-realizador: o que filmar, como filmar. Apesar destes constrangimentos, o guionista possui, contudo, ferramentas criativas bastante poderosas. Ele pode e deve socorrer-se das vastas potencialidades expressivas da linguagem escrita para sugerir aquela que entende como a melhor forma de filmar a ação. Note-se que aquilo que é um dos aspectos fundamentais do trabalho do realizador, a escolha dos planos com que a ação será mostrada, pode ser sugerida parcialmente através da linguagem escrita. Por exemplo, item ao chamar a atenção para elementos particulares, o que visualmente equivaleria a um plano de pormenor. Item ao descrever ambientes gerais, o que equivaleria a um plano geral. Livros Labicon. 12 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Item ao descrever sequências de ações de forma elíptica e ritmada, o que equivaleria a montagem. Item ao evidenciar reações de personagens, o que implicaria hipotéticos grandes planos. Item ao indicar movimentos perceptivos, o que sugeriria o movimento da câmera. Através destes procedimentos, o guionista pode, desde logo, insinuar modos de visualização, como sucede nos exemplos seguintes. Guião: filme: uma gota de suor brilha na sua face. Plano de pormenor: a vasta planície acorda suavemente. Plano geral: um tiro, um grito, um cadáver, uma rua em silêncio. Montagem: a sua face é puro medo. Grande plano: acompanhamos X ao longo da rua. Travela em horizontal: aproximamo-nos cada vez mais do corpo no chão. Travela em à frente. Através do olhar de X, vemos todo o cenário devastado. Plano subjetivo: abre a porta de casa e entra no carro. Raccord. O objetivo do guionista deverá consistir sempre em propor, necessariamente sem referir qualquer tipo de plano ou movimento de câmera, uma hipótese de planificação prévia que o realizador depois respeitará ou não. Deste modo, o guionista pode antecipar soluções de realização e de montagem sem se imiscuir nas competências dos intervenientes que lhe sucederão no processo criativo. Ele deve, através da descrição que faz dos acontecimentos em cada cena, fazer uma apresentação tão precisa quanto possível das suas ideias sem invadir o território criativo dos restantes participantes na concretização do filme, sendo a planificação, ou seja, a decomposição da ação descrita pelo guionista em planos, aquilo que se pode chamar também guião técnico. Que, em parte, o talento do guionista é determinante. A escrita deve ser fascinante sem sacrificar a objetividade, surpreendente sem eliminar a inteligibilidade, clara sem destruir o mistério. Mas se para atingir estes propósitos o talento é fundamental, a disciplina narrativa não é menos. É da conjugação entre competência e criatividade que pode surgir a perícia narrativa. Saber contar uma história não é. Livros Labicon. 14 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Necessariamente um dom, nem apenas uma inspiração, nem meramente uma intuição. É uma conjugação de empenho e perspicácia.
A este propósito, cabe referir que ainda que a influência da narrativa literária na narrativa cinematográfica seja por todos reconhecida, é necessário ter em conta que o guião não pretende ser literatura. Ele será sempre um texto preliminar de um filme e deve, por isso, respeitar a sua função decisiva, mas transitória, servir uma narrativa visual e sonora. Ainda assim, a literatura é seguramente uma fonte de inspiração e de influência que não deve ser descurada. Escrever de forma interessante e arrebatadora, mas simultaneamente simples e clara, é o objetivo. A utilização de uma linguagem clara que permita uma visualização tão completa quanto necessário e tão sedutora quanto possível é fundamental. Deve escrever-se e ler-se o guião como se estivesse a ver o filme. Para o conseguir, o que as personagens fazem e dizem deve ser inteligível e cativante. Em suma, não devemos esquecer que a base do cinema é a imagem em movimento e a da literatura é a própria palavra escrita. Um texto literário vale por si mesmo, um guião, como o próprio termo sugere, serve simplesmente para guiar na realização de uma obra que não ele mesmo. Na escrita do guião, um dos aspectos fulcrais a terem atenção é o tempo verbal. Um guião escreve-se necessariamente no presente. Toda a descrição da ação, mesmo nas analepses, também designadas por flashbacks, ou nas prolepses, também chamadas flashforwards, é feita no presente, uma vez que a ação é sempre visualizada pelo espectador como estando a acontecer no momento. Frente ao ecrã, vemos a ação a decorrer e é essa ação, tal e qual a visualizaremos nas imagens do filme, que se deve procurar descrever no guião de uma forma tão precisa quanto necessário e tão econômica quanto possível. Como se referiu, ao ler o guião deve estar a ver-se o filme. Assim, não deve existir nem escassez nem excesso de informação. Por um lado, deve ser fornecida ao espectador a informação necessária para visualizar convenientemente a ação. Por outro, não devemos fornecer informação exagerada. Ao vermos um filme, apenas prestamos atenção à parte da informação, aquela que é relevante ou indispensável para identificar e caracterizar as personagens. Para compreender as ações, www.livroslab.com.br/pt. Luiz Nogueira 15. Para nos localizarmos no espaço e no tempo. No guião deve acontecer o mesmo, apenas essa informação crucial deve ser fornecida, exatamente como se estivéssemos a relatar por escrito o que estaríamos a ver no filme, no nosso caso, o que estamos a imaginar. As frases breves devem ser a norma, de modo a demarcar cada ação ou elemento de forma clara. Por vezes, uma única palavra pode bastar para descrever um acontecimento ou um aspecto relevante deste. Do mesmo modo, estas frases devem integrar-se em parágrafos curtos, com menos de 4 ou 5 linhas. Ao fazer corresponder uma ação a uma frase e uma situação a um parágrafo, o guionista sugere já de algum modo uma hipótese prévia de planificação e montagem do filme, sem qualquer referência a tipos de plano ou a movimentos de câmera. Se as frases devem ser curtas e com uma linguagem clara, é igualmente conveniente o uso de palavras simples, pertinentes e rigorosas que sugiram imagens concretas e facilmente inteligíveis, uma vez que o guionismo trata sobretudo de descrever acontecimentos, devem utilizar-se verbos que exprimam ações, como dissemos, necessariamente no presente. Para caracterizar locais, personagens ou ocorrências, os adjetivos e os advérbios podem ser preciosos, ainda que não se deva exagerar no seu recurso. Eles devem ser usados quando apropriado e de uma forma judiciosa e precisa. A descrição dos cenários, ou seja, o espaço da ação, não se pretende nem deve ser excessivamente minuciosa, deve sim, de um modo adequado, isto é, fornecendo os elementos suficientes e pertinentes, proporcionar uma visualização geral do lugar no qual decorre a ação da cena. A descrição de um lugar só é feita da primeira vez que ele aparece, excepto quando alguma alteração ocorrida é relevante para a narrativa, um adereço ou cenário que é ocultado, deslocado, destruído, etc. Quanto às indicações, que são escritas entre parênteses fornecidas com o objetivo de precisar o tom do diálogo ou o ânimo da personagem. Elas devem ser restringidas a situações de evidente necessidade. Este preceito encontra duas justificações. Por um lado, a conjugação de um diálogo bem escrito com uma adequada descrição da ação sugerem, habitualmente, o tom ou o estado anímico da personagem. Por outro lado, tanto o realizador como o actor assumem para si parte da decisão sobre a dramatização da cena e a caracterização da personagem. Livros Labicon. 16 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Por se tratar de uma forma recorrente de aliar som e imagem, sugerindo esta através daquele, o recurso a onomatopeias com o objetivo de permitir uma melhor visualização ou percepção rítmica da ação é uma possibilidade. Ainda assim, a sua utilização exagerada pode revelar-se contraproducente, o que faz com que o uso deste recurso estilístico não seja consensual porque a escrita de guiões cinematográficos exibe um caráter nitidamente técnico e formalmente rígido. Há muitos factores a favor e outros tantos contra que devem ser tidos em conta. Ainda assim, não existem fórmulas inamovíveis ou regras invioláveis. Mas existe uma obrigação do guionista, que qualquer ruptura ou violação das regras signifique uma vantagem que a justifique. O inventário que se apresenta de seguida visa, antes de mais, apresentar de modo resumido um conjunto de premissas e sugestões que podem disciplinar a escrita de guiões de um ponto de
Vista formal, de modo a beneficiar o conteúdo da narrativa. Podemos então dizer, resumidamente, que o guião deve: item intrigar em vez de irritar, colocar questões interessantes e não impertinentes. Item revelar erudição sem manifestar presunção. Item evitar as perífrases, usar muitas palavras quando poucas bastam. Item ser conciso. Item evitar a redundância, repetir ideias sem que isso acrescente novo valor ou sentido. Item evitar a minúcia excessiva e apostar em elementos ou objetos fortemente emblemáticos. Item ser objetivo e não vago, ambíguo ou indecifrável. Uma norma geral da escrita de guiões poderá então ser assim resumida: todo o conteúdo deve ser narrativamente significativo, isto é, possuir um significado e uma justificação no contexto da história contada, para o seu desenrolar e o seu desfecho, e expressivamente fascinante. www.livroslab.com.br Luiz Nogueira 17. Isto é, cativar visual, temática e dramaticamente o leitor, embora na descrição das ações se deva ser conciso, no sentido de assegurar um agradável ritmo de leitura, e objetivo, encontrar a forma mais adequada para evocar na mente do leitor as imagens pretendidas. Deve fornecer-se a informação suficiente para o leitor poder construir uma imagem inequívoca da cena, ou seja, dos eventos e das personagens que nela intervêm e do espaço e do tempo em que ela decorre, assim como sentir as suas implicações dramáticas. O guião faz alusão a todos os elementos que constituem a história que se pretende contar: os eventos dramatizados, a caracterização das personagens, os cenários, os sons, os diálogos, etc. Assim, a exposição de todos os aspectos da narrativa deve ser suficientemente clara, detalhada e estruturada, e os elementos descritos e identificados no guião, personagens, ações, lugares, sons, etc., devem ser fáceis de localizar e de interpretar, sendo um instrumento de trabalho em equipa e tendo toda a informação narrativa fundamental. O guião deve possuir, por isso, uma correta apresentação formal. No sentido de assegurar dinamismo à descrição dos acontecimentos, deve usar-se, por princípio, a voz ativa, ex, Manuel corre a persiana, e não a voz passiva, ex, a persiana é corrida por Manuel. Através desta modalidade do discurso, estamos a direcionar a atenção do espectador para o agente, para quem faz as coisas acontecerem, e não para o objeto da ação. A relação entre causa e efeito obedece, neste caso, ao seu processo natural, aquela antes deste. Trata-se de um modo de tornar a descrição dos eventos mais objetiva e incisiva. Pela dificuldade existente na sua tradução visual, não se devem descrever em demasia pensamentos, sentimentos, recordações ou outros estados anímicos das personagens que dificilmente encontrem uma expressão visual adequada. Tudo que as personagens sentem ou pensam deve ser transmitido privilegiadamente ao espectador através das suas ações ou diálogos. É através das ações e dos diálogos que o espectador tomará conhecimento das emoções ou dos motivos das personagens. Mas é possível, igualmente, acrescentar algo de particularmente relevante à caracterização de uma personagem através de elementos fortemente simbólicos ou de ambientes devidamente criados. Por tudo o que temos dito, existe na escrita de guiões a necessidade. Livros Labicon. www.livroslab.com.br Luiz Nogueira 19. Nista seja imaginativo e sedutor na história, sem ignorar as exigências de clareza do guião. Dito isto, importa estabelecer uma distinção entre uma parte técnica, o guião propriamente dito, e uma parte criativa, a história que o guião relata. Se tivermos em conta que um guião é apenas uma das formas possíveis de contar e redigir uma história, podemos constatar que a qualidade técnica de um guião pode não corresponder à qualidade criativa de uma história, e o contrário também é verdade. O propósito do guionista deve ser conciliar a simplicidade formal do guião com a complexidade temática da história, a homogeneidade e singularidade do estilo com a consistência estrutural. Não é por um guião ser claro que a história deixará de ser misteriosa ou intrigante. Paginação. No que respeita à paginação do guião, deve ser fácil distinguir, numa percepção imediata, meramente através da mancha gráfica do texto, entre os diálogos e as ações. Este é um dos aspectos fundamentais da paginação, uma vez que permite uma rápida localização dos respectivos conteúdos. Esta e outras normas gráficas devem ser tidas necessariamente em conta, sobretudo se pensarmos que um guião será objeto de consulta recorrente, utilizado por variadíssimas pessoas e que tem frequentemente mais de uma centena de páginas. A depuração formal a que durante décadas o texto do guião foi sujeito encontra sua justificação na funcionalidade do mesmo, fácil leitura e fácil consulta pelos técnicos e artistas.
Refira-se ainda que, do ponto de vista técnico, é possível estabelecer uma relação entre a extensão do texto e a duração do filme. Uma página de texto corresponde, aproximadamente, a 1 minuto de filme. O tamanho médio de um guião cinematográfico de longa-metragem é de 100 a 120 páginas. Todas estas equivalências são apenas possíveis mediante uma forma de paginação específica do texto, cujos requisitos se enunciam de seguida e que é ilustrada com diversos exemplos. A função de fácil leitura e consulta que o guião deve obedecer levou à homogeneização de uma série de aspectos da sua apresentação, como as margens, o espaçamento, os alinhamentos e o tipo de letra. Em termos: Livros Labicon, 20 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Gráficos. As referências convencionais e fundamentais de paginação de um guião são as seguintes: margens. Nota: os valores indicados têm como referência a margem da caixa de texto. Item: descrição da ação, 0,5 cm até 15 cm. Item: blocos de diálogo, 4 cm até 12,5 cm. Item: nome da personagem, 7 cm até fim da página. Item: indicações, entre parênteses, 6 cm até 10 cm. Item: cabeçalhos, 0,5 cm até fim da página. Alinhamento. Item: diálogos, indicações e descrição da ação são alinhados à esquerda. Espaçamento. Item: uma linha entre cabeçalho e descrição da ação. Item: uma linha entre parágrafos da descrição da ação. Item: uma linha entre descrição da ação e diálogos. Item: duas linhas para um novo cabeçalho. Item: sem espaço entre nome do personagem e diálogo. Item: sem espaço entre diálogo e indicações. Numeração da página. Item: ao cimo, à direita. www.livroslabcom.bi.pt. Luiz Nogueira 21. Letra. Item: tipo, Courrier New. Item: tamanho, 12. Quanto ao cabeçalho, ele é um dos factores fundamentais para conseguir uma organização simples da informação e uma localização imediata dos conteúdos. Daí que, quando se faz a divisão da ação em cenas, isto é, em unidades de ação, de espaço e de tempo, abrimos uma nova cena com um novo cabeçalho. Este escreve-se sempre em maiúsculas e é formatado do seguinte modo: 2 espaços entre o tipo de localização e a identificação do local, um espaço seguido de hífen, seguido de um espaço entre a identificação do local e o período do dia. Importante: sempre que nos referimos ao mesmo local mantemos a designação. Exemplo: quanto àquilo que poderíamos designar por espaços integrados, se a ação decorre num espaço mais específico, mas incluído no espaço principal, aquilo que poderíamos designar por espaços integrados, mantemos a referência ao local principal e, seguido de vírgula, identificamos o local mais específico. Exemplo: alternativamente, podemos adoptar um modelo mais econômico que consiste em indicar o espaço geral apenas da primeira vez que surge e assinalar de seguida somente a localização dos espaços específicos sem abrir novo cabeçalho completo. A identificação desse espaço específico deve ser, contudo, escrita em maiúsculas e separada da descrição da seção por uma linha antes e outra depois. Importante: esta solução apenas se aplica a espaços contíguos integrados num espaço mais amplo pelo Livros Labicon. Quanto à forma de sinalizar a passagem de tempo, age-se da seguinte forma: se há uma mudança de cena devido a uma significativa passagem de tempo, o que significa a existência de uma elipse, mas a ação decorre no mesmo espaço, mantemos a indicação do espaço e indicamos a passagem do tempo, momentos depois, mais tarde, etc. Exemplo: quanto aos diálogos, o nome da personagem é escrito sempre em maiúsculas. www.livroslabcom.bi.pt. Luiz Nogueira 23 culas. Se o diálogo é ouvido em voz off, indicamos VO a seguir ao nome da personagem. Exemplo: se a fala é de um personagem que participa na ação, mas não está no enquadramento, indicamos OS. Exemplo: não é necessário usar continua no fim dos diálogos nem no fim de uma página, mesmo que a cena continue na página seguinte. Livros Labicon, 24 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Quanto às maiúsculas, elas utilizam-se em várias situações. Assim, da primeira vez que a personagem é apresentada no guião, o nome é escrito integralmente em maiúsculas, excepto se essa referência ocorre num diálogo. Nas referências seguintes é escrito normalmente. Também os sons ou a música que aparecem na descrição da ação e que não são produzidos pelo desenrolar da mesma são assinalados com maiúsculas. Exemplo: certos elementos, ações ou ritmos significativos da ação podem também ser assinalados com maiúsculas, sublinhando assim a sua importância dramática. Exemplo: www.livroslabcom.bi.pt. Luiz Nogueira 25.
quanto as legendas escrevem-se em maiúsculas. Exemplo. Por fim, item não se deve numerar as cenas. Item não se deve usar sublinhado, bold ou itálico. Item pode-se indicar o lugar do genérico, mas normalmente não se faz. Livros Labicon. Uma narrativa, como qualquer texto de qualquer tipo, reivindica aquilo que poderíamos definir como uma espécie de retórica, isto é, uma competência técnica e estilística própria. No que respeita à narrativa, uma sinopse pode ser mais ou menos extensa, mas permitirá sempre uma percepção bastante precisa dos elementos e momentos fundamentais de uma história. Assim sendo, em função de formatos e desígnios determinados, é sempre possível utilizar a sinopse como modo de reflexão e maturação de uma obra e de ponderação das suas opções formais. O guionismo cinematográfico não costuma dispensar a sinopse, precisamente na medida em que esta serve como primeira abordagem à matéria narrativa que deverá moldar. A sinopse é um esboço que indicia escolhas e avalia o potencial de uma história. No que respeita ao guionismo, a forma convencional de tornar a tarefa narrativa bem-sucedida consiste numa boa definição e estrutura. São do enredo, ou seja, no modo como se conta uma história, aquilo que muitas vezes se designa também por intriga ou, em linguagem anglo-saxônica, plot. Enredar o espectador numa teia de emoções ou intrigá-lo com uma espécie de desafio intelectual são duas estratégias comuns de comprovada eficiência. Assim, toda narrativa deve suscitar emoções intensas ou lançar reptos fascinantes ao espectador. Por isso, toda boa história é sustentada num conflito que, independentemente do seu tipo, provoca no espectador, por um lado, sentimentos de empatia, de simpatia ou de antipatia, e por outro, o lança numa espécie de inquietação intelectual através dos desafios e questões que lhe coloca. De algum modo, podemos afirmar que nenhuma história sobrevive crítica e criativamente se não provocar envolvência afetiva ou empenho intelectual. De algum modo, estes seriam os critérios de uma narrativa ideal. Daí que a indiferença ou desinteresse perante uma história seja o primeiro sinal da sua fragilidade. A ideia de conflito torna-se, então, determinante, tanto emocional como intelectualmente. A adesão do espectador é uma consequência da forma como o conflito é narrado, isto é, como surge, como é desvelado e como se resolve. É nesse percurso que tudo se joga do ponto de vista www.livroslabcom.bi.pt. Luiz Nogueira 27. Narrativa ideal: envolvência emocional, enredar, empenho intelectual, intrigar. Dramático, isto é, da intensidade emocional que os acontecimentos provocam sobre as personagens, e consequentemente sobre o espectador, e narrativo, ou seja, do modo como o autor cria expectativa no espectador sobre os acontecimentos que resultam das ações das personagens. Embora se deva estar sempre atento ao perigo das fórmulas e dos modelos padronizados, é inevitável que o design narrativo estabilize alguns formatos ou gêneros facilmente reconhecíveis e manipuláveis. Ao nível dos formatos temos, por exemplo, as curtas-metragens, as longas-metragens ou as trilogias. Ao nível dos gêneros, temos a comédia, o drama, o melodrama, o thriller, o western, o terror, a ficção científica. Cada um destes formatos ou gêneros comporta abordagens e estratégias narrativas específicas. Porém, independentemente do formato ou do gênero, no que toca à estrutura narrativa, existe um modo mais ou menos canônico de organizar um relato, e que consiste no seguinte: alguém, ou seja, um protagonista, tem um objetivo, isto é, quer ou precisa de alguma coisa, e para o conseguir tem de ultrapassar um conjunto mais ou menos alargado de obstáculos. É aí que reside o conflito. Identificar o objetivo do protagonista é um passo fundamental do processo criativo. É em função dele que a história será construída, é ele que dá consistência à ideia central da mesma e é ele que funcionará como fio condutor do todo. Por isso, criar obstáculos ao protagonista é outro momento fundamental. É em função deles que a intensidade dramática cresce, que o objetivo perseguido é valorizado e que a história ganha progressão e relevância narrativa. Sem um objetivo perseguido, a história corre o risco de se tornar difusa ou mesmo confusa. Sem obstáculos a ultrapassar, corre o risco de se tornar dramaticamente incipiente ou mesmo fastidiosa, porque permite disciplinar uma narrativa na sua lógica mais ele. Livros Labicon. 28 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Conflito: protagonista mais objetivo, seta para a esquerda e para a direita, antagonista mais obstáculos. Mentari oferece ao guionista uma espécie de fundamento da sua competência. Esta estrutura tornou-se convencional e dominante. Porque se tornou convencional e dominante, ela corre o risco de se revelar banal e tende, por isso, a ser constantemente desafiada. Conhecer as convenções narrativas e as expectativas dos espectadores permite-nos avaliar o potencial criativo de uma ideia ou de uma história no fundo, avaliar qual o seu valor e qual a melhor forma de a contar. Não há uma forma definitiva e universal da sinopse. Existem diversas modalidades.
Ainda assim, para muitos, uma boa história, não obstante a sua complexidade ou profundidade, deve poder ser resumida numa frase ou num parágrafo. Obviamente, nem todas as histórias se prestam do mesmo modo a este procedimento. Contudo, esta lição de síntese pode ser extremamente útil para se averiguar da solidez, da objetividade e da maturidade de uma ideia. Se conseguirmos resumir uma história no número mínimo de linhas e mesmo assim ela tiver o seu fascínio, mistério ou sedução, isso constitui necessariamente um sinal de que o material sobre o qual estamos a trabalhar justifica o investimento que nele será feito seguidamente. Depois de encontrada e depurada a ideia, é então o momento de cumprir uma nova etapa no processo criativo, redigir a sinopse. Aqui propomos uma distinção entre uma sinopse narrativa e uma sinopse criativa, a primeira cingindo-se mais à história que é contada, ao conteúdo, e a segunda à maneira como é contada, à forma. A sinopse narrativa ocupa-se da história, como a etimologia do termo indica, do grego syn, em conjunto mais ópsis, visão. A sinopse é um texto ou um relato que nos permite ter uma visão de conjunto da história, ou seja, é um resumo, uma síntese da qual constam, e apenas, os elementos fundamentais daquela. Usa-se também com frequência e sinonimamente a expressão anglófona storyline. Correto, uma vez que os elementos essenciais da história devem assumir uma direção clara e o conflito narrado deve poder ser expresso resumida. www.livroslab.com.br Luiz Nogueira 29. E integralmente em poucas linhas, formulando a visão de conjunto da obra através da linha da história, conseguimos uma descrição precisa e sucinta da mesma, isto é, uma percepção global, seletiva e econômica. Sinopse igual visão de conjunto. Quais são, então, os elementos fundamentais contidos na sinopse? Uma vez que toda a história se situa no tempo e no espaço, a sinopse deve responder às questões: quando e onde decorre? Ela deve também identificar a personagem principal, ou seja, o protagonista, o agente em redor do qual se desenrola a ação, e o que ele pretende, o que o faz agir. Desse modo, a sinopse deve responder também às questões: quem é o protagonista e qual o seu objetivo? Essa ação encetada pelo protagonista concretiza-se no conflito que o coloca em confronto com o antagonista, aquele que com ele disputa o objetivo. A sinopse deve então responder às seguintes questões: qual é o conflito, quem o vive e quais as causas que estão na sua origem? Uma vez que todo conflito deve possuir um desfecho, a sinopse deve, ou pode fornecer a informação sobre o desenlace. O protagonista é bem-sucedido ou não? Respondendo a estas questões, a sinopse fornece-nos uma perspectiva da história na sua totalidade, o princípio, o meio e o fim. A sinopse serve, portanto, para descrever, com um mínimo de palavras ou frases, uma história, tendo em conta o seu conflito central, a sua apresentação, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, ou seja, os três momentos da narrativa tradicional: exposição, conflito e desenlace. Descrevemos resumidamente o que entendemos por sinopse narrativa, ou seja, uma sinopse que resume a história. Mas podemos igualmente falar de uma sinopse criativa, a qual englobaria juntamente com a história todo um conjunto de informações que a envolvem e a transcendem. O gênero do filme, o currículo dos autores, o palmarés dos atores ou as opiniões críticas acerca da obra, por exemplo. Assim, podemos dizer que se a sinopse narrativa efetua um resumo da história, a sinopse criativa faz um resumo da obra. Livros Lab com 30 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Sinopse narrativa: protagonista, objetivo, antagonista, conflito, tempo, espaço, desenlace, princípio mais meio mais fim. Podemos ainda dizer que se a sinopse narrativa serve essencialmente o processo de produção, a sinopse criativa funciona muito frequentemente como instrumento de promoção. Ainda no que respeita à promoção, verificamos muitas vezes que neste caso, uma série de informações são ocultadas, muito especialmente o final. Normalmente, de um ponto de vista narrativo, as sinopses de promoção fornecem apenas a premissa narrativa do filme, ou seja, os factos iniciais de uma história. Seja como for, do ponto de vista do guionista, é fundamental que este tenha uma ideia extremamente precisa do desenvolvimento e do desenlace da história, isto é, do modo como a história decorre e acaba. Como dissemos antes, numa história o conflito que se desenvolve entre as personagens principais é fundamental para atribuir força dramática e interesse à narrativa. Arranjar um conflito intenso, complexo e ou singular é fundamental para a solidez e interesse de uma história. Sendo que existem três tipos de conflito que a personagem pode enfrentar e que podem estar na base da história, com uma força humana, com forças não humanas, ou consigo próprio. Esta discriminação dos tipos de conflito não significa, obviamente, uma compartimentação estanque, pois eles, como sucede frequentemente, coexistem numa mesma história. Além do conflito, é ainda importante que o autor saiba qual o tema da história. Ainda que tema e história não se confundam, eles condicionam-se mutuamente. Podemos partir de um tema e a partir dele construir a história, ou podemos partir da história para explorar um tema. O guionista deverá ter sempre em mente: qual é a história?
Que tema há? www.livroslab.com.br Luiz Nogueira 31. Sustenta? De igual modo, para além do tema, o gênero, o estilo, os actos ou formatos são elementos que podem ajudar a descrever, explicar ou classificar uma narrativa e a sua narração. Assim, na sinopse criativa podem surgir igualmente referências a cada um destes aspectos, ainda que a sinopse se cinja habitualmente ao resumo dos acontecimentos da história, independentemente da forma que a sua narração assume. Sinopse criativa: história, tema, gênero, atores, realizador. Por fim, no que respeita à sinopse e de um ponto de vista formal, existem algumas normas que devem ser tidas em conta na sua redação, quer esta resuma a história ou a obra. A sinopse é escrita no presente, a sua extensão, apesar de variável, deve cingir-se a um reduzido número de linhas, não mais que 5 ou 6, ou no máximo. Uma página 4 deve ser clara, bem redigida e estruturada, objetiva, resumir fielmente a história, concisa, cingir-se ao essencial, e apelativa, criar expectativa. Sinopse clara, mais objetiva, mais concisa, mais apelativa. Produção versus promoção, história versus obra. Livros Lab com 32 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Nota de intenções. A sinopse não esgota uma história ou uma obra. A nota de intenções pode ser uma ferramenta fundamental para se pensar e criar um filme. Como a designação indica, pretende-se que a nota de intenções seja um texto que dê conta das intenções que sustentam e movem um projeto cinematográfico. A nota de intenções pode referir-se a qualquer uma das fases ou das áreas criativas, guião e narrativa, realização, direção de fotografia, ou a todos em simultâneo. O mais importante é que esse texto permita compreender de forma tão profunda quanto possível ou desejável os propósitos, os métodos e os motivos dos autores. Da nota de intenções do guionista podem constar todos os tópicos eventualmente relevantes no seu processo criativo: o gênero, o tema, a mensagem, as personagens, o tom, o estilo, entre outros. Mas alguns outros aspectos podem ser igualmente objeto de atenção neste texto, em que se explicam ou justificam as opções criativas de um ponto de vista narrativo. Compreender as intenções subjacentes ao projeto em mãos pode ser uma forma de definir, amadurecer e clarificar as ideias à medida que o processo criativo vai decorrendo. De seguida, apresenta-se uma lista, necessariamente não exaustiva, de alguns aspectos que uma nota de intenções pode abordar. Ponderar esta lista haverá de ajudar-nos a suprir duas dificuldades de partida: evitar o óbvio e o convencional, colocando hipóteses e alternativas, e averiguar a relevância da ideia, deslindando para ela uma mensagem forte. Item escolha, justificação e abordagem do tema. Item ponderação do potencial e enquadramento dramático e narrativo do tema. Item escolha do gênero da história e efeitos pretendidos sobre o espectador. Item apresentação e caracterização das personagens. Item escolha dos cenários e suas características dramáticas, ambientes, atmosferas, etc. www.livroslab.com.br Item descrição da situação de partida, premissa narrativa. Item descrição das peripécias principais e picos da ação. Item descrição e justificação do clímax e do epílogo. Item avaliação da progressão dramática. Item caracterização da perspectiva criativa, ironia, realismo, estilização, etc. Item descrição do estilo, clássico, moderno, pós-moderno, etc. A ponderação de cada um destes tópicos, apesar de exigente e laboriosa, contribui garantidamente para o desenvolvimento de ideias sólidas e obras bem construídas. E revela-se o único modo, parece-nos, de responder satisfatoriamente às questões com que todo o autor inevitavelmente se confronta. Quais as ideias que justificam o investimento? Onde as procurar? Como as melhorar? O tamanho e a forma da nota de intenções são variáveis em função do tipo de obra a que se destine, longa-metragem, curta-metragem, etc. Em todo caso, é um texto que serve para fazer uma apresentação do projeto e aferir a sua viabilidade. Deve, por isso, ser um texto claro, fluido e sólido. Pode incidir mais intensamente sobre alguns dos aspectos referidos do que sobre outros, já que quase sempre, eles operam em conjunto, tornando-se interdependentes e complementares. Por vezes, alguns tomam prioridade sobre outros. Esta complementaridade pode ser atestada e resumida naquilo que seria uma espécie de fórmula ideal da nota de intenções, um tema ou uma história são submetidos a uma hipótese, desenvolvidos em função de um formato, tratado segundo um determinado gênero, privilegiando a ação ou a personagem, comportando uma certa mensagem, visando determinados efeitos, tendo em conta as relações de intertextualidade que estabelece com outras obras e configurando-se segundo uma determinada moldura. Estes aspectos revelam-se critérios que podem constituir Livros Lab com
34 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Uma boa grelha de avaliação das ideias em termos de potencial artístico ou de execuibilidade prática. Voltaremos a eles na segunda parte. Caracterização das personagens. Um dos factores fundamentais de uma boa história é seguramente a qualidade de quem a vive. Daí que a caracterização das personagens seja outro elemento criativo decisivo. É a forma como estas reagem aos acontecimentos e sofrem as suas consequências que determina o grau de empatia ou antipatia por parte do espectador. Também aqui não existe uma forma canônica para caracterizar uma personagem. Uma forma clássica de o fazer consiste na sua descrição tendo em conta 3 dimensões fundamentais: os atributos físicos, as qualidades psicológicas e a existência social. Deste modo, fazemos um retrato resumido dos aspectos mais relevantes de alguém, talvez demasiado esquemático. De qualquer modo, independentemente do modo como apresentemos e caracterizemos as nossas personagens, é importante que tenhamos destas um profundo conhecimento e uma perspectiva clara perante as mesmas. No limite, as personagens das nossas histórias devem ser-nos SAS íntimas. É isso que lhes dá espessura, que as transforma em quase pessoas, e devemos compreendê-las suficientemente, ou seja, perceber os motivos dos seus comportamentos e ter sobre estes uma determinada perspectiva. Conhecer uma personagem significa, então, conhecer a sua biografia e o seu presente, ou seja, entender as razões passadas que explicam e justificam os seus comportamentos atuais e que determinam o seu destino futuro. A caracterização da personagem deve, então, responder a algumas questões. Qual o seu tipo? Qual o seu traço fundamental? Que relações sociais e familiares estabelece? Quais os momentos marcantes da sua existência? Quais as suas intenções, circunstâncias e motivos? Quais as suas aspirações? Quais as suas necessidades? Quais os seus desejos? Assim, por princípio, devemos saber acerca de uma personagem tanto o que ela quer, como o que ela tem, o que ela sabe ou o que ela pode fazer. É em função destes aspectos que a personagem sofrerá alguma espécie de transformação. A motivação e a transformação de Luiz Nogueira 35. Uma personagem serão, então, os 2 critérios fundamentais de julgamento da qualidade da mesma, porque age de uma determinada maneira e que efeitos têm os acontecimentos sobre ela. Livros Labicon. O processo criativo. 37. Luiz Nogueira 39. Se todos estamos de acordo que toda a criação exige um determinado processo, não é possível, porém, descrevê-lo ou faseá-lo de modo definitivo e universal. Cada autor escolherá o seu método e encontrará o seu trajeto na criação de uma obra. Entre a extrema flexibilidade e a extrema rigidez, múltiplas são as vias possíveis do processo criativo. No entanto, todos estaremos de acordo que se tratará sempre de um processo moroso, progressivo e muitas vezes árduo. Raramente ou nunca as ideias surgem na sua forma acabada. Existe todo um trabalho mais ou menos extenso e intenso que é necessário ser efetuado. Assim, se é certo que não existe uma fórmula universalmente aplicável, é possível, contudo, identificar e utilizar alguns dispositivos que nos ajudem a dar consistência a uma ideia e, eventualmente, a explorar todo o potencial nela contido. O que se propõe de seguida é apenas um conjunto de alguns desses dispositivos, os quais podem servir para o cinema como para outras formas artísticas, para o cinema de ficção como para qualquer outro gênero, para o momento inicial de concepção de um filme ou para os seus acabamentos finais. Nem todos estes dispositivos são adequados sempre nem para todos, dependem muito das circunstâncias em que se trabalha, dos objetivos que se perseguem e do caráter de cada criador, entre outros factores. Porém, parece-nos que tanto numa primeira abordagem ao processo criativo como ao longo do seu decurso, vale a pena ponderar a sua propriedade e utilização, mesmo que seja para, a qualquer momento, concluirmos pela sua inutilidade e pela sua recusa. Para um guionista, estes são alguns aspectos que podem ajudar a contextualizar ou enquadrar a sua tarefa. Ideia. Tanto na gênese do processo criativo como no seu decurso, uma ideia pode assumir uma pluralidade enorme de formas, seja do ponto de vista da expressão, seja do ponto de vista do conteúdo. Revela-se difícil, por isso, saber exatamente o que é uma ideia, a sua origem, a sua causa, a sua forma. Ainda assim, todos nós, de forma mais humilde ou mais. Livros Labicon. 40 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Assoberbada, mais despojada ou mais abnegada, mais inconsequente ou mais crítica, temos ideias, de valor desigual, é certo. Uma ideia pode ser expressa numa simples palavra ou numa frase, ou pode necessitar de uma longa dissertação ou de um inequívoco manifesto. Ainda assim, alguns atributos são consensualmente aconselhados e julgamos fiáveis. A ideia é, assim, tão mais valiosa quanto seja mais clara, simples, intrigante, consistente, original, irreverente, complexa, madura.
torna-se fácil intuir que dificilmente uma ideia consegue congregar todos estes atributos, e que frequentemente quando se ganha numa característica acaba por se perder noutra. Podemos sacrificar a clareza em função da complexidade ou acentuar a irreverência em detrimento da consistência, por exemplo, sem ainda assim inviabilizar o valor da ideia. O que se nos afigura sempre como prioritário e arriscado é, porém, conseguir julgar o potencial contido na ideia, a viabilidade do seu desenvolvimento e, dentro do possível, as consequências da sua concretização. Só desse modo podemos justificar o investimento, seja ele pessoal, financeiro ou outro, que nela fazemos. Uma ideia é, ao longo da sua existência, objeto de avaliação constante. O criador tanto a pode votar ao abandono prematuro e irresponsável como dedicar-lhe uma insistência cega e inconsequente. Em ambos os casos, o problema pode estar, desde logo, na premissa, isto é, no ponto de partida da ideia, na sua formulação originária. Daí que, desde o primeiro momento, seja imprescindível sujeitar as ideias a uma avaliação relativamente rigorosa, e relativizamos este passo precisamente porque nada impede que uma premissa aparentemente frágil não possa, a qualquer momento, revelar um potencial insuspeito ou que uma www.livroslab.com.br Luiz Nogueira 41. Premissa supostamente sólida não se vem a revelar um logro. No que respeita às ideias, nenhuma fórmula é infalível nem nenhuma grelha de análise suficientemente densa. Avaliar o valor de uma ideia não se revela, sobretudo no seu início, uma tarefa simples. Daí que precisemos de lhe garantir duas características: organização e perspectiva. Organizar as ideias implica dar-lhes uma forma, e nada é mais difícil de julgar do que um objeto ou um pensamento informe. Quanto à perspectiva, ela deve servir ao autor sobretudo para assegurar um distanciamento em relação ao seu trabalho. Desse modo será mais provável identificar vícios e virtudes. Se anteriormente enunciamos alguns dos atributos que uma ideia valiosa deve conter, colocamos agora algumas questões que podem ajudar a dissecar essa mesma ideia. São questões que se colocarão ao longo de toda a sua existência, antes, durante e depois da obra, da sua concept. São a sua análise ou crítica passando pela sua execução. Entre a gênese e a crítica de uma obra abre-se e fecha-se um arco que, em princípio, deve ligar todas essas questões, as quais serão colocadas, ainda que com justificações diferentes, pelo autor e pelo crítico. Qual o propósito da obra? Qual a motivação criativa? Qual o assunto que aborda? Que expectativas cria? Como gere o interesse ou a atenção do destinatário? Qual a sua ambição formal? Uma ruptura inovadora ou uma diligência classicista? Quais as suas implicações sociais, culturais ou políticas? Estes são apenas alguns exemplos, mínimos e sumários, de um conjunto abrangente e virtualmente inesgotável de questões que uma obra coloca, as quais, no fundo, gravitam em torno da ideia estruturante que a sustenta e para ela reenviam. Autor. Se a figura indispensável no processo criativo ela é seguramente a do autor, assuma este qualquer uma das múltiplas formas em que se pode manifestar. E entendemos aqui por autor todo aquele que de algum modo contribui para o surgimento e desenvolvimento de uma ideia ou para a concretização de uma obra. Ainda assim, parece-nos que um aspecto não pode ser, de modo algum, deixado de ter em conta no que Livros Lab com 42 manuais de cinema e laboratório de guionismo. Respeita ao trabalho do autor, a sua intenção. Não que todo autor deva ter absoluta consciência, nem prévia nem última, dos motivos mais profundos ou das consequências mais vastas do seu trabalho, mas em algum momento, mesmo que transitoriamente, ele questionar-se-á sobre as causas e os objetivos do mesmo. Cada autor pode, e eventualmente deve, reservar para si as razões ou pulsões que o movem. Em certa medida, esse secretismo, ou essa privacidade criativa que muitos autores, com inteira legitimidade, defendem, recusando-se a explicar, interpretar ou sequer comentar as suas obras. Mas essas pulsões ou razões podem ser igualmente objeto de deliberada avaliação, seja logo no primeiro impulso criativo, seja depois, após a obra concluída. Nada perde um autor em conhecer os seus intentos com a profundidade e abrangência adequada. Esse conhecimento pode ajudar a iluminar o caminho ou a sinalizar a meta que pretende atingir. Para tal, ele acabará por se confrontar com, em diversas instâncias, eis algo, mas delas, a tradição. Nenhum autor consegue operar no exterior de uma qualquer tradição que o antecede. Conhecer essa tradição artística há de revelar-se importante em pelo menos dois aspectos. Por um lado, ao reconhecer procedimentos e convenções já anteriormente testados, facilitando aquilo que se designa de aprendizagem por imitação. Por outro, ao reconhecer os valores estéticos instituídos e confrontar-se com eles. A atitude. Conhecer a tradição acabará por determinar, em grande medida, a atitude criativa do autor. E a amplitude é, neste aspecto, enorme. Assumir influências e prestar homenagem ou experimentar um distanciamento irônico ou abrupto, afrontar ou seduzir o público, adoptar ou romper convenções, procurar a profundidade ou fruir o lúdico, jogar com as expectativas ou subvertê-las. O futuro. Esta pluralidade de atitudes terá sempre como horizonte o futuro. Ainda que a tradição possa e deva fornecer a matéria-prima de que todas as ideias se alimentam, é apontando ao futuro que toda a criação se desenrola, e de diversas formas, acres,
www.livroslab.com.br/pt. Luiz Nogueira 43. Sentando, ultrapassando, superando, surpreendendo. A lógica do novo torna-se um imperativo, mesmo nas homenagens, mesmo no academismo. Visionário é o epíteto sempre ansiado por qualquer autor. Esta aparente dialética entre a ordem e o caos é infinitamente complexa no trabalho criativo, mas sem passar por ela, seja de modo deliberado e consciente ou não, dificilmente um autor estará em condições de intuir ou sintetizar uma ideia digna de um aturado e reiterado investimento. Se falamos em intuir e em sintetizar é porque realmente, entre estes dois polos nos parece jogar-se o essencial dos intentos de um autor, ou por um lado, saber e poder esperar uma revelação fortuita, mas inatacável, ou por outro, investigar e estudar exaustivamente uma ideia até a sua presumida perfeição. Seguramente nenhum método é infalível. Estratégia. Toda a obra está dependente dos recursos disponíveis e dos propósitos perseguidos. E estes serão os dois fatores fundamentais a determinar a estratégia criativa adoptada. Temos, portanto, meios e fins. E podemos adequar uns a outros tendo em atenção estratégias de amplitude global ou estratégias de incidência pontual, de natureza comercial ou de natureza artística. Em todos os casos, trata-se de conseguir um determinado efeito e, mais que isso, compreender como se pode atingi-lo. É manifesto que qualquer obra possui um propósito e um efeito dominante. Nos casos, trata-se de ensinar, revelando à obra um intento didático muito claramente assumido. Ensinar a distinguir o bem e o mal, por exemplo, seja num conto infantil, seja numa obra de denúncia. Noutros, trata-se de persuadir, isto é, de inculcar valores, de incentivar atitudes, de influenciar decisões, de reforçar crenças. É possível também procurar o escândalo ou o choque, colocando uma obra em confronto com os valores éticos ou artísticos vigentes. De igual modo, existe em muitas obras uma propensão para a exploração do patos do espectador, seja, frequentemente, para provocar a comoção, seja para promover o entretenimento. Livros Labicon. A estratégia visa a originalidade e a singularidade criativa e a ruptura com convenções, não atendendo ao sucesso de público ou comercial. No outro, trata-se de um entendimento da produção cinematográfica como mais um setor de atividade econômica, em que os ditames do mercado e do lucro tendem a servir-se dos, mais do que a servir, os objetivos artísticos. Oponíveis em muitas situações, estas duas estratégias estão, porém, longe de serem inconciliáveis. Importa ainda referir que se é certo que uma estratégia tende a desenhar claramente um método para atingir um fim, a verdade é que esse método tende a assumir a forma de um cálculo, por vezes minucioso e implacável. E como está bom de ver, o calculismo facilmente se pode tornar um obstáculo criativo pela neutralização do risco, do acaso, do imprevisto que comporta. No limite, este calculismo pode ter o efeito pernicioso ou mesmo fatal de esterilizar toda a aventura criativa, conduzindo à banalização e ao clichê, saturando o espectador através do lugar comum. Também aqui não existe uma fórmula que resolva este dilema criativo. O cálculo e a estratégia estão longe de ser desprezíveis no processo criativo, mas a salvaguarda da espontaneidade e da irreverência da vanguarda não pode também ser descurada. A única forma de sair incólume desta dialética apenas poderá passar por um suficiente conhecimento